Você já ouviu falar nesse termo brain rot? Brain rot, ou apodrecimento cerebral, é uma expressão que tem sido usada nos últimos anos para explicar o que acontece com o nosso cérebro a partir do uso constante e indiscriminado de redes sociais. Se você não ouviu falar nesse termo, fica aqui e a gente vai conversar sobre ele. E também aprofundar e refletir como esse apodrecimento cerebral também tem impactado a sua vida financeira de uma forma desfavorável e negativa. Vamos refletir sobre isso? Talvez você ache que lidar com o dinheiro é apenas uma questão lógica e racional, de compreender planilhas, números e investimentos. Mas, na verdade, nós somos seres sociais e emocionais, e o nosso dinheiro impacta diretamente as nossas emoções e também é regido por elas. Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente conversa sobre dinheiro, mas não no olhar racional, lógico de planilhas ou números, e sim tentando entender como a nossa vida interior impacta a nossa relação com o nosso dinheiro e como a nossa saúde financeira também impacta a nossa saúde mental. Brain rot é uma expressão que tem sido usada nos últimos anos para tentar explicar o que tem acontecido com o nosso cérebro a partir do uso indiscriminado de redes sociais. Essa não é uma expressão nova, ela foi usada pela primeira vez em 1854 por um autor americano, quando ele escreveu um livro que ele explicou que brain rot, naquela época, se tratava para ele de um desaparecimento, uma dificuldade de se lidar com ideias complexas. Hoje, esse termo foi atualizado e, inclusive, ano passado, em 2024, ele foi eleito pelo dicionário Oxford como a palavra, a expressão do ano de 2024. Brain rot é uma expressão em inglês que significa brain, cérebro, rot, podre, ou seja, brain rot é um cérebro apodrecido. Não fisiologicamente apodrecido, mas cognitivamente apodrecido. E ele acontece, esse termo ele foi atualizado para incluir o fato de que redes sociais e o consumo excessivo de mídias sociais, de conteúdos irrelevantes, superficiais, rasos, que não apresentam nenhum tipo de desafio cognitivo, que aumentam a nossa capacidade de ficar procurando esses conteúdos mais simples para poder recebermos uma carga maior de dopamina, de prazer. Esses conteúdos estão alterando a fisiologia do nosso cérebro e fazendo com que nós percamos, ao longo do tempo, capacidades cognitivas que precisam ser exercitadas para se manterem nos trinques. E esse apodrecimento cerebral, esse cérebro apodrecido, ele tem sintomas que são confundidos muitas vezes com outras condições de saúde mental. Alguns dos seus sintomas mais comuns são fadiga e cansaço mental, embotamento mental, aquela sensação de um pensamento meio enevoado, como se você não conseguisse muito bem formar frases, esquecer palavras, esquecer atividades de curtíssimo prazo, como quando você chega num ambiente e se pergunta, mas o que eu vim mesmo fazer aqui? Ansiedade, irritação e explosões emocionais, procrastinação e uma perda, uma dificuldade de manter o foco em atividades, inclusive rotineiras. Se eu não digo para você que esses sintomas são sintomas de um cérebro apodrecido, você vai facilmente confundir esses sintomas com ansiedade, com depressão e até outras condições de saúde mental ou de saúde física, como, por exemplo, perimenopausa. Quando uma mulher chega em uma idade em que a sua fertilidade começa a decair depois dos 45, 50 anos, esses costumam também ser sintomas que são associados à perimenopausa. Mas pode ser que você não tenha ansiedade, você não tenha depressão, e sim o seu cérebro, aos poucos, pelo consumo alto de redes sociais,
pode estar com as suas funções cognitivas abaladas. Os impactos práticos disso é que o seu cérebro, na verdade, ele não foi construído para receber estímulos tão rápidos em um curto espaço de tempo e com conteúdo tão raso o tempo todo, que é especificamente o que a maioria das redes sociais acaba trazendo para a gente. Conteúdos de 15 segundos, quanto mais curtos os conteúdos, melhores eles são, mais eles são entregues para outras pessoas, mais eles viralizam, eles contém apenas imagens que não fazem você refletir, não fazem você pensar, não te ajudam a enxergar a vida de um jeito diferente. Você já passou por situações assim? Como, por exemplo, você estar num restaurante tomando um café com um amigo e essa pessoa parece se divertir muito mais na sua tela de celular do que numa conversa com você. Ou então, essa pessoa até conversa com você, mas ela tá ali e diz assim, eu vou te encaminhar um meme. Não, peraí, não, isso aqui tá muito engraçado, olha só isso aqui. E mostra pra você a tela do celular. Ou até mesmo, você olha para a vida como se depois de um tempo essa vida começasse a ser um pouco mais cinza, mais sem graça do lado de fora, mas quando você entra na tela e entra em redes sociais, parece que tudo fica muito mais brilhante, fica muito mais alegre. Essas são formas de se perceber que, muito provavelmente, o consumo de redes sociais está atrapalhando a sua vida social, ao seu impacto na sua forma de pensar. E você vai tender a ter mais dificuldade de se manter focado, de tomar decisões, de ter clareza sobre partes da vida. Esses conteúdos que são muito rápidos, quando a gente começa a fazer rolagem do feed e não lê nada, só lê a headline dos posts ou dos pequenos vídeos e já acha que já entendeu tudo, tudo isso faz com que o seu cérebro comece a ficar preguiçoso. O cérebro, ele não é um músculo, porque ele não tem fibras musculares nele. Ele é constituído por neurônios, que é um outro tipo de célula muito específica que é dele. Mas a gente olha o cérebro também como se ele tivesse funções como músculo ou precisasse ser cuidado como músculo. Mas diferente de um músculo do restante do corpo, que precisa de pesos, que precisa de resistência para poder se manter ativo, poder se manter saudável, o nosso cérebro também precisa de um processo de resistência, precisa de um peso cognitivo e intelectual para se manter ativo no longo prazo e manter as nossas capacidades cognitivas saudáveis. E se eu entender que o nosso cérebro hoje está apodrecido, se ele tende, na maior parte das pessoas, a chegar num ponto em que a gente tem um abalo nas condições cognitivas, na forma como o cérebro funciona, isso também vai impactar a sua vida financeira de uma forma ou de outra. A gente lida com o dinheiro como... Não é como, ele é uma atividade complexa. Não é uma atividade simples lidar com dinheiro. Não é apenas de você escolher entre azul e vermelho, entre alto e baixo, entre direita e esquerda. Para lidar com a vida financeira, nós precisamos abarcar um conceito complexo de vida. Cada decisão que nós tomamos a respeito do nosso dinheiro, mesmo uma decisão simples do dia, como compro ou não compro esse chocolate, vou ou não vou de táxi para o lugar que eu quero ir. Ela abarca decisões complexas como se eu comprar um apartamento, se eu comprar um carro, como eu faço para me manter no longo prazo firme e fixo pagando essas parcelas? Como eu faço para cuidar do meu futuro? Como eu faço para investir? Como eu faço para que o meu salário no mês atenda às minhas necessidades e eu fique cada vez mais seguro dele, cada vez menos ansioso de ter que olhar a minha vida financeira? Para lidar com a nossa vida financeira, nós precisamos de um cérebro que saiba refletir, que saiba manter o foco, que saiba tomar decisões cada vez mais complexas.
E na medida que a gente vai crescendo, adultecendo, amadurecendo e envelhecendo, a nossa vida financeira ela vai sim ficando mais complexa, porque na medida que a vida vai ficando mais complexa, o dinheiro também vai. Uma coisa sou eu com 20 anos de idade, que ainda moro com os meus pais, lidar com meu dinheiro de uma determinada forma. Outra coisa sou eu com 30 anos de idade, já formada, sozinha ou casada, recém-casada, ou esperando meu primeiro filho, lido de um jeito diferente com esse dinheiro. Uma outra coisa sou eu com 40, 50, 60 anos, já entendendo que eu passei da metade da minha vida e eu preciso começar a pensar sobre como eu quero viver a vida nos próximos anos. Outra coisa sou eu, por exemplo, adoecida, com saúde. Cada parte da nossa vida adiciona uma complexidade na forma como a gente lida e vai lidando com a nossa vida financeira. E se o nosso cérebro ele não está constantemente se exercitando com atividades mentais e intelectuais que favoreçam o seu funcionamento, a nossa capacidade de lidar com o dinheiro vai ficar bem comprometida. Eu vou até te ajudar, vou te perguntar algo para te ajudar a refletir sobre como, muito provavelmente, o uso de redes sociais pode estar influenciando a sua vida financeira hoje. Você já percebeu que nos últimos 5 anos, talvez você tenha ficado mais ansioso por lidar com seu dinheiro? Eu sei que a nossa vida está cada vez mais complexa, eu sei que as coisas estão mais caras e o nosso dinheiro anda mais curto também. E é claro que o dinheiro, ele é um fator complexo na vida. Ele não é influenciado apenas pela forma como eu consumo conteúdos em redes sociais. Existem outras partes da nossa vida, como eu falei, filho, casamento, relacionamento, se eu gosto do meu trabalho, se eu não gosto, se eu tenho saúde, se eu não tenho saúde, que adicionam um componente a mais na hora de lidar com essa vida financeira. Mas essa reflexão é: até que ponto o aumento do consumo de mídias sociais, o fato de você ficar mais tempo em tela, rolando feed, sem ter muita paciência para às vezes esperar um vídeo de 1 minuto acabar, ou até mesmo, e aí 5 segundos eu já entendi o que é, eu sei o que é essa piada próximo, ou um vídeo que é raso, porque ele não tem a intenção de te ajudar a ter reflexões sobre a sua vida, que você fica apenas passando e passando. A maior parte dos conteúdos de mídias sociais e de redes sociais, e eu não quero aqui vilanizar rede social e te dizer sai por completo desse lugar que o inferno é o Instagram e o Facebook. Não é sobre isso. Mas a gente também vai precisar refletir como o uso constante e indiscriminado de redes sociais e o consumo de conteúdos rasos, superficiais e muito rápidos, numa velocidade cada vez maior, também tem impactado a forma como eu gasto dinheiro, a forma como eu olho, como eu lido com a minha vida financeira. Como eu tomo decisões financeiras que podem ser mais simplificadas, porque elas me impactam apenas hoje, mas como o conjunto de várias decisões sobre dinheiro que eu tomo no longo prazo vão me trazer um impacto muito mais substancial e me deixar num estado de nervos mais sensível. É importante para a gente refletir sempre sobre a quantidade de tempo que a gente está consumindo conteúdos que não nos agregam em nada. Eu gosto de chamar de conteúdos de pastel de vento. Pastel é uma coisa gostosa. Algumas pessoas gostam, eu adoro. Talvez você goste, talvez não. E o pastel de vento é aquela coisa frita, maravilhosa, que não nutre e não tem recheio, não tem conteúdo para alimentar o seu cérebro com conteúdos que realmente vão favorecer a sua vida. E o brain rot, esse apodrecimento cerebral, precisa ser levado a sério. Dá uma parada nesse vídeo. Pega o seu celular, olha lá nas configurações do celular o tempo de uso de tela, o quanto de tempo você fica dentro de redes sociais por dia, por semana, nas últimas 2, 3 semanas.
E perceba se o alto consumo de redes sociais versus a sua fatura de cartão de crédito tem alguma relação entre uma coisa e outra. Poxa, Sara, mas você está dizendo que a minha vida financeira está difícil porque eu passo o tempo inteiro rolando redes sociais, olhando e consumindo conteúdos que são rasos, que não têm nenhum tipo de aprofundamento, nenhum tipo de reflexão, não me fazem pensar, não me colocam um desafio, uma resistência cognitiva e me fazem parar para pensar, opa, o que essa pessoa realmente está falando? É por isso que a minha vida financeira não vai bem? Mais uma vez, pode ser que sim, e pode ser um fator, não o único, mas um fator que é importante dentro desse processo. A nossa vida financeira, ela é complexa. Ela é influenciada por diversos fatores da nossa vida, inclusive as nossas emoções, a nossa saúde mental, as nossas crenças, o nosso filtro de mundo. Mas se o seu cérebro, se a máquina dentro de você que opera as funções básicas de tomada de decisão, de capacidade de raciocínio, de capacidade de ficar focado em uma atividade, de capacidade de lembrar de coisas, a sua capacidade de se manter calmo, de sair de processos de ansiedade, não está funcionando adequadamente, pode ter certeza que a sua vida financeira vai ser impactada diretamente por causa disso. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, encaminhe esse conteúdo para alguém, encaminhe esse episódio, traz outras pessoas aqui para a gente conversar sobre isso. E no próximo episódio eu vou contar para você, de uma forma mais íntima, a minha relação com redes sociais, a transformação, o entendimento que eu tenho sobre as consequências físicas de uma pessoa que consome redes sociais de uma forma indiscriminada e como eu me senti quando eu comecei a repensar esse consumo. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.